bem-vindos ao nosso Pode Sim. Vamos gravar o nosso programa 54. Vamos falar hoje, dia 22 de abril, não é isso? Uma quarta-feira. Estamos aqui na Associação La Espírita Meimei, né? Já aproveito para convidar quem quiser vir aqui participar. Rua Hilton Santos, 203, Varjota. Seja, nosso horário aqui é de 7 às 8. Né? A hora que a gente grava o programa é gravado com quem quiser vir aqui colaborar, participar, conversar, perguntar, seja o que for. Hoje a gente vai falar sobre Tiradentes. Eu não sei se eu falo, não. Aqui tem 5 pessoas na minha frente, né? Porque o pessoal que está ouvindo não sabe quem são vocês, né? Então, vamos lá, se apresentem, por favor. Só falar o nome. Eu sou o Kim. Luana, Ruth, Cida, Sá. Rui. Eu, vocês já sabem, acho que sim, sou o Carlos Luiz. Espero que me conheçam depois de um ano de programa. Vamos lá, gente. Então sejam todos bem-vindos, fique todo mundo à vontade para participar. Eu pensei hoje a gente conversar um pouco sobre o Tiradentes, né? Ontem foi a data de comemoração, eu fui reler um pouco sobre ele, porque uma das coisas que a gente faz no programa é trabalhar temas atuais, seja quais forem. E aí eu fui ler um pouco da obra, tem um capítulo na obra do Chico Xavier, né, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, escrito pelo Espírito Humberto de Campos, que vai contar um pouco da história, né, do ponto de vista espiritual do Tiradentes. E aí eu achei bem interessante. Eu vou ler só alguns trechozinhos para a gente situar um pouco e relembrar e ver os detalhes. Depois a gente comenta e tira dúvidas e etc. Bem, sabemos já o final do filme, né? Foi o que aconteceu no final do filme? Foi enforcado e esquartejado. Quer dizer, e isso me chamou a atenção, porque o Tiradentes, ele não conseguiu o que queria. Né? Assim, o sonho dele foi um sonho frustrado, foi um sonho fracassado do ponto de vista objetivo. Né? O que é que ele queria? Eu vou ler aqui usando as palavras do Humberto de Campos, que eu acho que fica mais fácil e mais seguro, né? O que acontece é que o Humberto de Campos vai comentar o seguinte: o Brasil era colônia de Portugal e estava sendo explorado, né, de uma maneira extrema. Eu acho bonito, né? O escritor coloca de uma maneira bonita. Ele coloca assim: a árvore farta e maravilhosa, né, falando do estado de Minas Gerais, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva das pensões extraordinária e fabulosa. Bonito, né? Parece. Me perdoe, eu lembrei do Petrolão, sabe? Árvore bonita onde os parasitas iam sugar. Né? É interessante, né? O escritor escreve bonito, né? Eu digo, nossa, que maneira bonita, né? De falar mal. Mas o que acontece? Aí ele vai falar, eu achei interessante essa coisa. Então, várias pessoas começaram a questionar isso, né? Ele fala assim: muitos eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau. Por que eu achei interessante? Porque o Rousseau foi o inspirador, então, né, da Inconfidência, mas o Rousseau, ele foi o grande teórico que ensinou a educação para o Pestalozzi. Quer dizer, tudo o que o Pestalozzi fez, Pestalozzi foi o educador de Kardec, né, foi baseado nos livros do Rousseau. Né? Então, Rousseau era um filósofo educador. Né? Eu digo que, né, conexão. Rousseau foi um filósofo educador, excelente médium. Ele é que diz isso. Ele diz que desmaiou lá no momento. E tudo que ele escreveu depois, o Rousseau. Diz que ele estava, não vou esticar muito, mas o Rousseau estava caminhando lá pensando em escrever um livro, um tratado para um concurso. No meio da praça, passou mal, desmaiou, acordou meia hora depois lá num jardim todo suado, banhado de suor e etc. E ele disse que todas as obras dele não conseguiram descrever o que ele viu naquele momento.
interessante, não é isso? O que será, né? O que será, né? Alguém explica essas coisas? Você tem alguma explicação? Não, isso nunca aconteceu com você, não, né? Nada parecido. Tá certo? Depois você vai contar, viu? Estou já anunciando aqui que depois vai ter uma história do Kim, se não der nesse em outro programa. Depois o Kim conta. E aí o Rousseau, tudo que ele escreve, estão rindo aqui, tá certo? Eu falo, porque para quem está ouvindo é covardia, não entende, né? Mas um dia o Kim, quem sabe, né? Que você conta a sua história, né? A história da velhinha? É a história da velhinha, olha, já estou anunciando a história. Já estou anunciando a história. É a história como o Kim chegou aqui, mas vai ficar para outro momento. Então, eu achei interessante isso, quer dizer, esses estudantes que pensaram, né, em tornar o Brasil independente foram inspirados por Rousseau, né? Como depois Pestalozzi também vai ser inspirado por Rousseau. Né? O que o Pestalozzi fez foi tentar colocar na prática o que o Rousseau, né, tinha escrito. Mas isso quase que não se comenta, né? Ou pelo menos Não, porque a questão é isso. Essa colocação Do Rousseau, da experiência dele? Sim. Assim, a parte específica desse fenômeno, o pessoal faz questão de esconder. Né? Porque o problema da academia não é que o pessoal é ateu. O problema é que eles são, alguns, né, uma boa parte, são fanáticos. Você ser ateu é problema, agora você esconder fatos, né, uma situação dessa que o próprio Rousseau coloca, o pessoal meio de lado. Mas sim, também não comentam a questão do Pestalozzi, mas qualquer coisa que você for ler sobre o Pestalozzi, a grande inspiração do Pestalozzi é o Rousseau. Né? Isso é o próprio Pestalozzi que coloca. Né? Bem, então com tudo isso, né? E aí gera o que a gente já sabe, infelizmente a gente conhece até hoje, né? Um quadro de miséria e sofrimento, né? Da grande maioria da população. E aí se começa a pensar no que o Humberto de Campos, né, bonitamente chama de maioridade da pátria, né, o Brasil se tornar independente. Enfim, se organiza o grupo, né, ele vai citar aqui alguns, o Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, que eram poetas, né, conhecidíssimos. E aí eles vão começar a articular essas ideias. A grande ideia do Rousseau, se o que eu posso dizer, né, um grande pensador tem muita coisa, mas uma ideia muito forte em Rousseau, muito central, é a da liberdade. Né? Rousseau vai se defender, né, com unhas e dentes, escrevendo sobre várias coisas sobre a liberdade. E vai defender uma proposta de educação que eduque para a liberdade, né? Não é larga o menino para ele fazer qualquer coisa, não, mas é ensinar ele a ser livre. Daí ele vai ter um livro belíssimo, um dos livros mais importantes da história da educação do mundo, chama Emílio, que é onde ele vai mostrar, Emílio é um personagem, onde ele vai mostrar como se deveria educar uma criança desde que nasceu até, né, se tornar um jovem adulto. É um livro bem interessante, mas aí é o tema de um outro programa que ele vai mostrar isso, quer dizer, uma educação para o indivíduo se tornar autônomo e livre. Bem, e aí outra passagem bonita do Humberto de Campos, vai dizer assim, né, que os inconfidentes, embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansavam. Eu achei bonito, porque essa palavra bonita. O que é que ele está dizendo aqui? Olha aqui. Afastados da realidade prática da vida, né? Embriagados nos triunfos literários. O que é que ele está dizendo? Estavam viajando na maionese, né? Vamos fazer a revolução e não tinha nenhuma possibilidade real. O que ele está dizendo aqui bonitamente é isso, quer dizer, se reunia, lia poesia, pensava, tinha uma bondade verdadeira, mas uma coisa totalmente longe, né, de ser aplicado naquele momento. E aí, enfim, tentaram contato com, né, quem quiser ler o livro, é o capítulo... Não tem um capítulo, página 56, né? O capítulo A Inconfidência Mineira, não sei qual é o número do capítulo. De qual livro? É o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Enfim, então, estavam lá, né? Assim, viajando na maionese. Mas... Achando tudo lindo. Tudo lindo, intelectual, é bom ser intelectual, não é só no livrinho ali, vamos resolver o problema do pai. Mas
não conseguiram apoio, né, dos Estados Unidos, tentaram, não conseguiram apoio de Pernambuco, não conseguiram apoio de São Paulo, enfim, era meia dúzia, né? Poucas dezenas, e de intelectuais que não entendiam nada de golpe, de guerra, de mobilização, quer dizer, como diz muito bonitamente Humberto de Campos, né? Afastado das realidades práticas da vida, né? Bonito, né? Muita teoria. Exatamente, né? E aí, resultado, um deles entregou, porque tinha uma dívida com o governador da província. O governador da província viu quem eram os inconfidentes, aqueles que estavam. Os que eram amigos dele, ele avisou e mandou sumir. Aliás, não é nada, não é uma prática assim tão distante nossa, não, né? Bem atual. Digamos assim, né? Bem contemporânea. Bem contemporânea essas coisas, né? E aí, enfim, sumiu o povo ligado a ele, ninguém viu nada, ninguém soube, ninguém sabe o que era nada. Prenderam 11 e esses 11 foram... né, ficaram alguns anos presos, se não me engano 2 ou 3 anos presos, né, em presídios diferentes, foram trazidos, julgados, condenados à morte, né, pela Dona Maria I, a Piedosa, né, porque é o título dela, né? Se ela honrou o título ou não, já não é comigo. Porque eles na prática eles não fizeram mal nenhum, assim, eles não pegaram em arma, não mataram ninguém, eram intelectuais, sonhando com um país melhor, então não precisava, né? Talvez não precisasse, né? Ser tão... Mas enfim, a Dona Maria I, a Piedosa, não, mas ela, aí foi, condenaram todos e etc. Dona Maria I viu quem tinha os outros e trocou a pena de algum deles por, né, expulsão do país, degredo e tal, né? Uns mentiram, disseram que não tinham nada a ver com isso. Assistam a CPI. Ninguém fez nada, ninguém conhece ninguém lembrou de nada e tal, todo mundo gente boa. Esses dias a gente viu também. Também não é um comportamento tão distante da gente, né? Ninguém vê essas coisas no Brasil. Enfim, o fato é que ficou só o pobre do Tiradentes, né? Que disse que sonhava com um país melhor, e etc, 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 etc. Aqui eu vou ler aqui um trecho. Enfim, os outros também assim, escaparam da morte, mas também não pegaram coisa boa não, né? Porque foram na época para a África, que na época não tinha estrutura de nada, né? Então de alguma maneira também sofreram. Ficaram presos, né, na África. Não, eles foram para lá e não podiam sair de lá. Se voltassem para o Brasil seriam mortos, né? Assim, enfim, né? Aí eu não acompanhei, ninguém sabe se realmente ficaram lá, né? Se for para a Europa depois. Normalmente, para quem tem dinheiro, essas coisas se ajustam, né? Dizem, né? Vamos ver se muda no Brasil. O fato é o seguinte, que sobrou para o Tiradentes, né? Esse não vai chamar Dona Maria I de piedosa nunca, pelo menos por esse ponto de vista aqui, não foi piedosa com ele. Então ele teria que morrer, teria que ser enforcado e esquartejado e colocado os pedaços do corpo, salgado e colocado para durar vários dias ao longo lá de várias províncias para servir de lição. O que me impressionou, para ser bem sincero, eu só consegui entender isso aqui a partir de uma reflexão com o Evangelho, foi o final da história. Essa aqui eu vou ler. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca em 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, num instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampadosa. Mas, nesse momento, Ismael, vocês sabem quem é Ismael? Vocês já sabem, não tem graça. Vocês outros? Não? Pois eu apresento a vocês o presidente espiritual do seu país, do Brasil. É o guia espiritual do país. Cada um de nós tem o nosso guia individual. Ismael é o guia espiritual do país, certo? É um espírito profundamente ligado ao Cristo. E a pedido, né? Eu não sei nem qual é a palavra, se é pedido ou se é, mas enfim, por sugestão, pedido, orientação do Cristo, ele se torna o guia espiritual do Brasil. Isso antes do Brasil ser descoberto, né? Para tocar o projeto do Cristo para o Brasil, que é nos tornar a pátria do Evangelho, né? É um projeto, ainda não conseguimos, infelizmente.
Talvez a gente consiga, se quisermos, né? Deus quer com certeza. Mas o fato é que Ismael, então assim, Ismael realmente é um espírito muito evoluído. Né? É um espírito muito evoluído. Possivelmente um espírito puro. Tem a escala espírita, né? Tem os espíritos atrasados, os espíritos mais ou menos, os espíritos superiores e acima dos espíritos superiores os espíritos puros. Ismael possivelmente é um espírito puro, né? Que aí muitos chamam de anjo. Aí é verdadeiramente anjo, um espírito puro. Enfim, o fato é que Ismael, esse espírito de uma imensa evolução, tem algumas comunicações dele que a gente, assim, que tem registro, né, para Bezerra de Menezes, quando Bezerra de Menezes estava reencarnado, orientando algumas coisas das atividades de Bezerra de Menezes. A gente um dia até pode trazer isso aqui para a gente ver. Então, é realmente um espírito responsável por todo o país, né? E como o Brasil tem como missão, não quer dizer que alcança, mas podemos alcançar como missão, se tornar a pátria do Evangelho, então não der, né? O Cristo não confiaria isso para qualquer um. Isso é que é curioso, porque quando Tiradentes morre, Ismael vem recebê-lo no plano espiritual. E olha o que Ismael vai dizer para Tiradentes. Irmão querido, exclama ele, resgata hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas no nefando mistério do inquisidor nos tempos passados. Você vê que espírito evoluído ama, mas também não esconde não, né? Chegou lá, que bom, meu filho, você foi inquisidor, agora pagou o que você fez. Como quem diz, você conseguiu, mas não vem com essa história de vítima, né? Eu acho que eu nunca vou ser esse espírito superior, que eu falava logo assim, valeu, ex-inquisidor, seja bem, mas vai falar coisas bonitas. Redimiste o teu passado obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos futuros? Ele vai falar outras coisas da história do Brasil. Pensou o que ele fez em umas outras encarnações para vir e passar por tudo isso? Pois é, ele foi inquisidor, né? Foi inquisidor, foi da Inquisição. Foi da Inquisição. Foi da Inquisição. O que eu achei bonito, assim, porque ele foi... E para vir ter um karma desse, pelo amor de Deus, né? Isso, ele foi inquisidor, veio, mas o que eu fiquei me questionando, assim, né? Foi recebido por Ismael, assim... Não, aí já é. Aí já é outra coisa. Pois é, ele foi recebido por Ismael, e Ismael fala que ele será, né, o símbolo da busca da liberdade na posteridade do país. E aí eu fiquei me perguntando, assim, o que é que ele fez na prática? Eu sou às vezes prático demais, sabe? Eu digo, sim, mas ele não libertou o país. Ele, efetivamente, do ponto de vista social prático, ele não fez quase nada. Sim, né? Do ponto de vista mais materialista, eu vou falar isso para depois mostrar o ponto de vista espiritual. Do ponto de vista mais materialista, ele sonhou e sofreu para libertar o país, mas ele não libertou. Né? Do ponto de vista mais prático, mais dia a dia, aquela história, você não conseguiu emprego, né? Você não alcançou a sua meta. Isso é interessante. E eu fiquei pensando assim, que lógica é essa? Não conseguiu, mas foi, né, recebido por Ismael e teve uma encarnação vitoriosa. De qualquer forma, ele fez alguma coisa, né, para ser recebido. Pois é, ele não seria à toa. Não seria à toa. E de fato se tornou. Porque outro dia eu vi uma pesquisa sobre os heróis do Brasil. O Brasil é um país interessante, a gente tem muita coisa ruim, mas tem umas coisas boas. O Brasil é um dos poucos, talvez o único, não vou dizer único, mas talvez é um dos poucos, certamente um dos poucos países no mundo, onde os seus heróis não são generais. Normalmente os heróis dos países é aquele general que liderou tropa, que não sei o que, que venceu a batalha. E o Tiradentes é um dos poucos heróis, o Alferes, que não atirou uma bala, não matou ninguém, morreu enfocado. Interessante isso, né? Interessante isso, talvez diga muito da gente, quer dizer, né? Não são os generais que mataram e conquistaram e tal. Não, e aí se tornou esse símbolo, quer dizer. E eu fiquei tentando entender isso, assim, mas será que isso faz sentido do ponto de vista do Evangelho? Será? Como é que a gente entende isso? Porque não é que é psicografia que tem que aceitar de qualquer jeito.
E aí eu fui lembrar da parábola dos trabalhadores da última hora. Vou falar rápido só para a gente entender como a lógica da lei de Deus é diferente da nossa lógica prática do dia a dia. O que é essa parábola, né? Ela vai falar de quê para a gente? Vou resumir, eu até olhei, né? Está em Mateus capítulo 20 e também está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou ler para mim. Mas qual é a história? Um homem, dono de uma vinha, né, de uma plantação, sai contratando pessoas para trabalhar lá a diária, né, que era o costume da... Hoje ainda tem, mas na época só existia isso. E no começo do dia chama um grupo, no meio do dia chama outro, e no final do dia ele encontra uma pessoa. E aí chama, né, faltando 1 hora para acabar o expediente. Trabalha, não sei o que, no final ele começa a pagar os que chegaram, né, primeiro, né, uma diária. E chega essa pessoa, ele também manda pagar uma diária incompleta. E os outros trabalhadores dizem, mais hora. A gente está aqui desde de manhã, ganhou só uma diária. E ele? E o dono da vinha diz, né, nas minhas palavras, o problema, dinheiro não é meu, eu não lhe paguei a sua diária, se eu quero pagar para ele, você não tem nada a ver com isso. Né? E aí encerra. E eu digo... Cadê a justiça? Senhor, eu não quero questionar o senhor governador do planeta, Jesus de Nazaré, eu lhe admiro e adoro, mas a ficha não caiu. Você trabalhou uma hora, não sei o quê. E é um caso parecido com o do Tiradentes, se a gente for do ponto de vista material. Ele não conseguiu nada. Ele não libertou o país, ele não fez independência. Por quê? Mas fez. Aí é que tá. Do ponto de vista espiritual, fez. Porque para Deus, o que mais importa é a nossa intenção. Tiradentes não conseguiu a independência do Brasil em 1792, mas ele se dedicou profundamente, com todo o seu sentimento, com toda a sua devoção. E tentou, né? De qualquer... Tentou e morreu tentando. Né? Morreu e deu a vida. Deu a vida por isso. Então, por isso que é um pouco chocante para quem pensa só com a lógica material, porque a lógica de Deus não é a lógica da conquista material, não é a lógica da meta material. Vai lá e conquista o governo? Não. A lógica de Deus é a lógica da devoção. E aí eu fui ler depois essa parábola com atenção. Esse trabalhador da última hora, ele desde cedo queria trabalhar, mas não tinha. Não conseguia, Então é a lógica da intenção. Deus não precisa que a gente conquiste isso para Ele. Deus não precisa que a gente... Porque já é dele. Pelo simples detalhe que já é dele. É tudo dele. E Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quiser. Ele não precisa disso. O que Deus quer da gente, o que vale para Deus é a nossa intenção. Não é a ação externa. Talvez outro conseguisse fazer a libertação, a independência do país, montasse governo, montasse tudo e desencarna, tá lá, sem luz nenhuma. Por quê? Porque ele fez tudo, mas a intenção dele era outra. Era vaidade, era conquistar, era mandar, era poder, era... Então, me levou a pensar nisso. Quer dizer, então Tiradentes, de maneira legítima, merece ser um herói nacional. Merece ser um símbolo do indivíduo que se redimiu por se devotar a quem estava sofrendo. Se ele conseguiu mais ou menos, é o que menos importa. Né? Se foi sucesso, se foi para mídia, se não foi para mídia, se foi eleito, é o que menos importa. Deus não está preocupado, Deus não precisa disso. A grande questão é, qual é o grau de devoção? Qual é o grau de entrega à causa que você está envolvido? Qual é o grau de amor que você está colocando nisso? Né? E ele provou que o amor dele era tão grande e a fidelidade da causa era tão grande que ele morreu por isso. Não usou sobre ele. Mas existe um outro livro, aquele Inconfidência Mineira. Confidência dos Inconfidentes. A Confidência dos Inconfidentes. É genial. Genial, né? Eu li há muito tempo atrás, né? Mas você lembra alguma coisa que queira falar com a gente, Rui? Não, eu estava tentando me lembrar alguns detalhes do livro. Era sobre como é que eu posso dizer?
nos últimos dias, aquela reunião desses principais 7 ou 8 confidentes, e eu não me lembrava o que tinha acontecido, porque alguém entregou o grupo, né? Alguém traiu o grupo. Foi o velho dos reis, né? E aí, no final, todo mundo se debanda, ninguém admite, e ele assume. Só ele que assume. Então, por ele assumir, ele que paga por todos. Então, acho que é bem isso aí que você disse. E aí, eu acho que serve pra gente, né? Assim, qual é a nossa lógica? É de uma conquista externa, né? Vou ajudar tantas pessoas, eu vou não sei o que, eu vou aparecer, isso, aquilo. Ou a gente se move no sentido de eu quero servir, eu quero me devotar a essa causa. Pronto, o que me interessa é isso, né? Recebendo elogio ou pedrada, né? Sendo famoso ou desconhecido, etc. Qual é a nossa lógica? Porque a nossa situação espiritual vai depender mais disso do que qualquer outra coisa. Né? Se é famoso ou não, se é... Como é que está meu coração em relação a isso? Eu me devoto realmente por isso, né? Pelas pessoas que estão na miséria, porque eu quero melhorar meu país, porque eu quero que as pessoas vivam melhor, ou eu estou lutando porque eu quero um cargo de poder? Exato. Né? Depois que aqui eu vou ganhar, vou ser governador de uma província, Quer dizer, o que é isso? E isso é muito íntimo, né? Porque às vezes não se sabe. É muito íntimo, é muito nosso. É importante que a gente olhe pra gente. Porque ninguém vai apontar. É importante que a gente olhe, né? Qual é a minha motivação íntima. Isso vai ser visto quando eu desencarnar. A minha, né? Desencarnar tá aí fica evidente. Então, é importante essa reflexão para que a gente se autoavalie. E que pra gente, porque no fundo a gente tem as duas tendências, a verdade é essa, para que a gente esteja sempre olhando. Eu estou fazendo isso, né? Por amor, pelo meu compromisso com Cristo, ou por orgulho, por vaidade, que eu quero aparecer, eu quero ser o famoso, eu quero que falem de mim. Né? Então talvez seja legal a gente sempre estar se perguntando isso. O que é que eu estou buscando? Porque a gente tem os dois impulsos. Porque como Tiradentes, eu também acho muito bonito isso, né? Em outra parte do livro isso é colocado, como Tiradentes, os espíritos que vieram para o Brasil, e também por isso ele é símbolo, são espíritos criminosos, tá certo? Se tem algum anjo reencarnado no Brasil, meu irmão, você errou de pátria. Tô brincando. Anjo amigo, eu tô brincando, fica, mas você é exceção. Você não é. A nossa realidade são os espíritos que cometemos crimes e que, como ele, temos a chance de nos redimir. Então, quando a espiritualidade elege alguém como símbolo verdadeiro, é porque também tem a ver com a nossa realidade. Né? Ele não seria um símbolo no mundo superior, seria mais um. Né? Legal, todo mundo fez a mesma coisa, então... Mas quando ele se torna esse símbolo e é falado que ele foi inquisitor, que ele foi um grande criminoso e se redimiu, é também para mostrar pra gente. Todos nós cometemos muitos crimes e todos nós podemos nos redimir. E que não precisa ser famoso e ter sucesso, basta se devotar com o coração. Eu acho que é por isso que a doutrina espírita exige a nossa reforma íntima, né? Sim. Justamente por isso, porque você tem que se policiar a cada dia, né? É o ponto central. O resto não adianta. Né? Todo dia dá uma pensadinha. O que eu fiz de errado? O que eu fiz, o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né? Porque sem reforma íntima o negócio não funciona, não. E vocês querem falar alguma coisa? Já estamos se perguntar, comentar. Não? Gostei da discussão de hoje, gostei muito, foi muito esclarecedor para mim. Legal. Nenhuma perguntinha? Se não tiver para mim, tem para os amigos espirituais. Parecia que quando tinha uma pergunta, você falava que eu tava. Já dava a resposta. Já dava a resposta. E foram uns 4 perguntas na minha cabeça. Foram uns 4 perguntas. Então, ok. Nenhuma questão, pergunta, comentário, vocês. Então vamos passar agora para a nossa segunda parte, né? E acredito que vai ser possível também fazer pergunta aos amigos espirituais. Jesus, mestre. Obrigado por sua luz. Obrigado por sua presença no meio de nós.
Obrigado pelos ensinamentos recebidos no dia de hoje. Essa discussão enriquecedora ao falar de um herói dessa pátria. Obrigado por estar sempre olhando e vigiando e abençoando esse país. Esteja sempre conosco. Assim seja. Paz e alegria aos vossos corações. Que o Cristo, esse Espírito que devotadamente se preocupa com a nossa felicidade há tantos e tantos milênios, possa também existir e alimentar as boas intenções que já são reais em cada um de vocês. Coloco-me inicialmente à disposição para perguntas, questões e comentários relativos ao tema escolhido por vocês na noite de hoje. Acho que foi tudo tão esclarecedor que acho que as perguntas são... Acho que, pelo menos da minha parte, eu entendi tudo muito bem, graças a Deus. Os outros podem perguntar. Eu não entendi o Caibá que nós estamos falando? Sim. Sim. Vocês podem perguntar. Alguém mais gostaria de perguntar algo? É com alegria que aqui nos colocamos, porque Jesus praticava o diálogo com os espíritos e após desencarnar, fazia questão de continuar o contato com seus discípulos amados. Porque Eurípides Barçanufo, na pequena cidade de Sacramento, ensinava a seus alunos de 12 e 14 anos o contato com as esferas superiores da vida através de uma vida de equilíbrio e abnegação. E porque Allan Kardec nos ensina que somente dialogando uns com os outros alcançaremos a realização da implantação de uma pátria verdadeiramente espiritual num mundo tão atrasado como a Terra. Portanto, aproveitemos a oportunidade para nos confraternizar, refletindo sobre a proposta do Cristo para o planeta e para o nosso país em particular. Tem uma pergunta. Foi discutido aqui que Ismael, né, recebeu Tiradentes, e Tiradentes hoje é um herói nacional. Enquanto aos outros inconfidentes, pelo menos os principais, né? O que aconteceu, como é que eles foram recebidos, como é que foi interpretado no meio espiritual essa encarnação que eles tiveram como confidentes, se é que é possível. Naturalmente, cada um irá receber a colheita própria de acordo com as condições muito específicas do planejamento espiritual. Portanto, não poderíamos traçar uma definição que englobasse a todo. Porém, podemos dizer que é lei da vida. Covardes, traidores, não podem ser recebidos da mesma forma que heróis abnegados. Naturalmente, a misericórdia de nosso Pai impulsiona entidades elevadas ao carinho e ao acolhimento, mas são situações completamente distintas. Imaginemos que Judas foi acolhido com amor após a traição do Cristo, mas encarou reencarnações dolorosas até alcançar o resgate necessário, como uma encarnação que coroa seu sucesso no corpo frágil, mas poderoso de Joana d'Arc. Tiradentes também é o símbolo de um espírito traidor do passado, redimido no presente. A grande questão, de fato, está na consciência.
Não pensem que esses espíritos são expulsos e acusados por entidades nobres. Jamais. É a própria consciência que será o aguilhão da dor e também da cura. Muitos pediram e suplicaram reencarnações dolorosas, em que experimentaram a traição dos diversos tipos. Alguns foram traídos por pessoas que amam. Um caso específico, não citaremos nomes, mas citamos o caso para reflexão. Um deles especificamente veio vinculado à entidade que amava muito e foi traído pela própria esposa. Pediu para amargar a traição mais absoluta, perdendo não apenas a esposa, mas também os bens e aos filhos, pois essa evadiu-se sem deixar pistas. Ninguém escapa da própria consciência. A colheita vem no instante seguinte. Não pensem que aqueles que traíram a si mesmos para escapar da morte tiveram vida feliz. Na encarnação mesmo, começaram os tormentos, pois a consciência pode ser adormecida parcialmente, mas nunca é aniquilada. Quanto a Tiradentes, gostaríamos de acrescentar: é espírito laborioso e justo que continua sua atuação na pátria do Evangelho. Acima de tudo, entendamos, nós, espíritas cristãos, que Tiradentes é o símbolo da redenção pela pureza do ideal. Essa é a mensagem que Ismael quis deixar, tornando um símbolo para toda a nação do Evangelho. Não interessa as conquistas externas, interessa o sacrifício íntimo. Não interessa a glória, interessa a coerência com a lei de Deus. Sigamos, portanto, confiantes os passos de Tiradentes. Cuidemos da nossa pátria com zelo, porque para as esferas superiores a atuação social é tão importante quanto a atuação assistencial. Interessa a pureza e a devoção. Por isso Ismael também o escolheu para mostrar aos brasileiros que por sua história espiritual vinculam-se mais à ajuda material objetiva, que a atuação social é tão nobre quanto, e que todos podem conquistar a redenção em busca de melhorar as instituições da sociedade, se agirem com abnegação, se agirem com devoção, se estiverem dispostos de darem mesmo a vida para que o povo sofredor seja minimamente acalentado. É um símbolo que o movimento espírita, perdoe-me, não entendeu ainda. Porque pensam conquistar o reino dos céus com ações externas. A verdade é que apenas a devoção profunda em qualquer setor da vida nos vincula às esferas superiores. Há ainda mais uma última questão? Acredito que não. Deus do Pai. Achamos que seria interessante, em programa futuro, que o nosso amigo que hoje aqui chegou relate o processo que viveu para que pudesse ser apresentado Foi muito interessante, né? ao Evangelho de Jesus de Nazaré e às atividades do Grupo Marcos, que a partir de agora se intensificam. E traremos propostas de ação e de trabalho em conjunto. Por isso pedimos a todos os que nos ouvem, orem ao Cristo, abram seus corações e se disponham a amar e a servir. Porque assim, independente de qualquer crime do passado, vos tornareis espíritos redimidos e iluminados, por muito amarem em nome de Jesus. Paz a todos, do vosso amigo e irmão de Ideal Espírita, Caibar Schutel. Obrigada, meu irmão. Deus te abençoe.